Graça e paz em Cristo Jesus. Apóstolo Paulo escrevendo à igreja em Corinto, capítulo 12 de sua carta, assim registra: Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem que, quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Por isso quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma: Anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos. A um é dada a variedade de línguas e a outro, a capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo a cada um individualmente conforme ele quer. O terceiro grupo de dons apresentados na lista do apóstolo Paulo em sua carta aos Coríntios tem a ver com os dons de fala inspirada. Lembrando sempre que é um termo tão somente pedagógico. Então nós temos a variedade de línguas e a interpretação de línguas. Há muita discussão sobre o texto de variedade de línguas. O conceito básico que vamos utilizar a expressão desse dom tem a ver com o falar idiomas sem terem aprendido. Num outro momento podemos discutir a utilização da palavra estranha, né? Falar línguas estranhas. A princípio quero enfatizar o fato de que esta palavra estranha, ela não está no texto original. Isso foi colocado pelos tradutores. Então, isso é importante para uma reflexão, para a compreensão do dom de variedade de línguas. Então, há um certo consenso, ou um grupo muito grande de estudiosos que vão apresentar este dom de variedade de línguas como o falar idiomas sem terem aprendido. Isso tem a ver também com o fato de que não tem a ver com alguém entrar em êxtase, né, e começar a falar um idioma diferente. Podemos encontrar isso logo no livro dos Atos, logo no começo, quando as pessoas judeus vindo de várias regiões de todo o Império Romano, estavam ouvindo a mensagem do Evangelho segundo as suas próprias línguas. Porque esses judeus, eles tinham pelo menos duas línguas, né? O aramaico, que era a língua do povo, né, judeu, a língua do dia a dia, diferente do hebraico, que era uma língua mais para os cultos, né, os sacerdotes. Então, o aramaico e o idioma de onde ele estava. O Império Romano contemplava várias nações. E alguns, possivelmente, o grego, né? Então,
Esta capacidade, nós vimos esta capacitação, nós encontramos ali logo no início do livro de Atos, quando os apóstolos então anunciam a mensagem da cruz para todos aqueles que estavam em Jerusalém para comemorar uma das suas festas. Então, eles não estavam em êxtase, e não era sair da sua consciência, mas começaram a anunciar numa língua que não haviam estudado. Por isso o espanto, né? Como ouvimos esses judeus que nunca saíram daqui a falarem em nosso próprio idioma. Encontramos este ensinamento de que não tinha nada a ver com entrar em êxtase, também com o apóstolo Paulo, na mesma carta, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, quando ele fala sobre a necessidade de ordem no culto. A partir do verso 26 ele diz: que fazer então, irmãos? Quando vocês se reúnem, um tem salmo, o outro tem um ensino, este traz uma revelação, aquele fala em línguas, e ainda outro faz a interpretação. Que tudo seja feito para edificação. No caso de alguém falar em línguas, que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3, e isto sucessivamente, e haja alguém que interprete. Mas não havendo quem interprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Esse é um texto básico para nós compreendermos a expressão desse dom. Então o apóstolo Paulo é muito claro, é preciso ser feito com ordem. Alguns vão falar salmo, outros têm um ensino, são várias expressões dos variados dons espirituais. Então, quanto ao dom de línguas, que sejam 2 ou 3, e isso sucessivamente, ou seja, um fala, o outro aguarda o seu momento. O segundo fala e o outro aguarda o seu momento. Terminando o segundo de falar, o terceiro então começaria a falar. Não tem a ver com 2 ou 3 pessoas falarem ao mesmo tempo. E a expressão desse dom só deveria acontecer no contexto de igreja se houvesse alguém para interpretar. Então isso reforça a ideia que não era algo que a pessoa entraria em êxtase e não teria controle sobre a expressão do seu dom. O segundo dom é a interpretação, ou seja, a pessoa ela recebe a capacitação de, ao ouvir essas mensagens, tornar compreensível para os ouvintes. Gosto de pensar que às vezes nós queremos compreender de forma não excessiva, mas compreender aquilo que não é essencial nos dons. E ficamos tão preocupados em querer entender como isso se dá, como isso acontece, por que isso acontece aqui e não acontece ali, que perdemos, ao meu ver, a essência, a praticidade que os dons acontecem no contexto de igreja. Então, o apóstolo Paulo sempre vai colocar a ideia do objetivo, para que haja proveito. Penso que esta verdade apresentada, este ensino apresentado pelo apóstolo, deve ser o ponto de partida. Mas falaremos disso num outro momento. Então, variedade de línguas, capacidade de falar um idioma sem terem aprendido, e a interpretação de línguas, que é, então, a capacitação que Deus concede a alguns para tornar esta mensagem compreensível aos ouvintes. E temos o dom de discernimento de espíritos. Ele parece não se encaixar em nenhum dos 3 grupos, porém nós vamos colocá-lo neste terceiro grupo. No tempo da igreja primitiva,
né, primitiva no sentido de primeira, lá no início surgiam os falsos profetas e os falsos mestres. O apóstolo Paulo estava sempre chamando a atenção das igrejas sobre esta realidade. Isso nós vamos encontrar também o apóstolo Pedro, né, colocando nas suas cartas, o apóstolo João. Então, já era uma realidade. Então Deus concedeu a alguns e concede a alguns a habilidade de distinguir, né, os falsos profetas dos verdadeiros profetas, os falsos mestres dos verdadeiros mestres. E não tem sido, infelizmente, não tem sido diferente em nossos dias. Nós temos, né, no contexto da igreja cristã, falsos profetas e falsos mestres. Isso não tem a ver com a igreja ser verdadeira ou falsa. Precisamos tomar cuidado para não julgarmos um determinado grupo pela existência de falsos profetas e falsos mestres neste grupo. Até porque no nosso grupo a realidade de falsos mestres e falsos profetas é uma possibilidade e uma realidade. Por mais que o nosso espírito de grupo e também, né, o nosso orgulho, possamos acreditar que isso não existe no nosso meio. Então Deus concedeu e concede a alguns o dom de discernimento de espírito, a capacidade então que a pessoa recebe, o cristão, a cristã recebe para distinguir os falsos profetas e falsos mestres dos verdadeiros profetas e dos verdadeiros mestres. Que o exercício desses dons, no nosso contexto, em nosso dia, seja uma poderosa ferramenta nas mãos de Deus, que sejamos boas ferramentas nas mãos de Deus num tempo em que continua carecendo tanto da mensagem da cruz, carecendo tanto da manifestação do Espírito Santo. E essa manifestação, essa instrumentalidade depende da minha obediência, da sua obediência à voz do Espírito, à ação do Espírito. Que a nossa resposta seja sim, Senhor, faça-se a tua vontade em meu viver. Amém.